Você está ouvindo o podcast Talma, podcast de filosofia, apresentado por mim, Matheus Benites, com o intuito de promover a disseminação do saber e do questionar. Talma é a palavra grega que se refere ao espanto filosófico que Aristóteles apontou como a reação inicial diante do mundo que leva a uma busca por compreensão e conhecimentos mais profundos. Aqui se cultiva a perplexidade que nos impele ao pensamento, a autonomia no pensar e o pensamento crítico. Ouça, comente e compartilhe. Olá, estamos começando mais um episódio do Talma, podcast de filosofia. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial que eu conheci lá atrás, em 2016, quando eu era um estudante de cinema. Ela participou como atriz de um dos meus curtas-metragens e depois dos meus 2 longas-metragens, antes que ela vá em Primeiros Amigos. E ela veio a se tornar também uma diretora, documentarista, dirigiu recentemente o projeto Regenerar, um excelente documentário que circulou em muitos festivais, tratando da crise climática e do antropoceno e dos nossos desafios, e também, assim como eu, ampliou a sua carreira para o mundo acadêmico, realizando e concluindo recentemente um mestrado em literatura e contemporaneidade pela PUC-Rio. Maria Clara Parente, além de tudo isso, também é autora dos livros Nas Frestas das Fendas e Empurrar o Chão, É isso aí. livros de poesia. E hoje a gente vai bater um papo sobre o pensamento de Donna Haraway, que é a pensadora que é a base, né, das figuras que aparecem na sua dissertação. Então, seja bem-vinda, Maria. Obrigada, Matheus. Adorei essa apresentação, adorei esse convite. Muito legal estar aqui com você. O que te causa perplexidade no pensamento da Donna Haraway? O que te levou até ela? Nossa, assim, eu acho que muitos caminhos levam a Donna Haraway na contemporaneidade, né? Mas assim, para mim, essa questão dela estar nesse último livro, né? Que a Haraway tem uma obra super extensa, mas a minha pesquisa tá mais direcionada para o livro Ficar com o Problema, fazer parentescos. Na verdade, a tradução é fazer parentes no Cthulhu-Ceno, que acabou de ser traduzido, né? Essa aqui é a versão bem, bem linda, olha, que saiu pela N-1. E aqui ela fala muito sobre como as histórias são importantes, como os nós que são amarrados quando se contam as histórias importam. E como o modo que é feito esses nós, no modo que eles são feitos, eles importam, né? Então acho que a coisa de falar sobre histórias, apesar de parecer alguma coisa talvez pequena ou, né, boba, é muito importante, né, nos tempos que a gente vive, né? Então ela traz, e a minha paixão por histórias, né, como você trouxe aí nessa breve, longa descrição, então eu fiquei apaixonada primeiro, né, por esse conto que ela tem nesse livro, que é um conto de ficção no final, né, que ela traz, depois de todas as páginas acadêmicas, ela traz um conto. E me intrigou isso, assim, de alguém que é acadêmica trazendo um conto que ela tinha feito em colaboração, né? Como você sabe, sou uma pessoa que adora o colaborativo, né? Sempre essa coisa me intriga e me deixa perplexa com as possibilidades que estão abertas quando você se abre para isso, né? Então acho que esse conto que se chama Camille Stories, as histórias de Camille, isso me deixou perplexa, o modo como ela conseguiu costurar filosofia, antropologia, ciência política e ficção, assim. Acho que, além de, é claro, a questão de gênero, que era alguma coisa também que ela já vinha trazendo, mas isso com gênero também, espécie queer. Então, assim, é uma coisa muito ampla e, ao mesmo tempo, não é aquele amplo que tudo tem relação com tudo ao mesmo tempo e agora. Não, isso tem relação com isso. Por isso, isso vai ter relação com isso aqui. Então, ela tem uma coisa muito específica, ao mesmo tempo que é muito aberta. Então, achei isso muito interessante, porque eu vejo muito esse debate, talvez até meio é, Haribo, hippie também, assim, de tudo tem conexão com tudo, estamos todos conectados. E ela não é isso. Ela está falando outra coisa. Ela está falando, isso importa que se conecte com isso, ou eu faço aliança com essa pessoa, com esse ser
porque isso importa, mas também tem outras coisas que você não faz aliança, entendeu? Porque. Então, acho que isso me interessou muito, me instigou a querer pesquisar mais a fundo. Uhum. Me parece que ela tá inserida num conjunto de pensadores, né, que tratam desse contexto contemporâneo do antropoceno de um paradigma de relacionismo, né, de que as coisas estão em relação, mas não é um relativismo também, né, não é dizer que tudo é igualmente válido, não existe verdade. Uhum. E eu queria saber como é que, assim, o pouco que eu sei da Harry, né, tá mais relacionado àquela parte que ela, do começo, daquele artigo do Manifesto Ciborgue, que ela vai Uhum. ver a tecnologia como uma ferramenta, não sei se é a palavra certa, mas para pensar além dessas dualidades, desse binarismo da cultura ocidental, né, e como que é uma possibilidade de erigir novos pensamentos que superem os erros que a gente cometeu, né? Porque a gente meio que instrumentalizou a natureza e isso tudo veio de uma cultura de separação do sujeito e do objeto, do ser humano e da natureza. Como é que ela se insere nesse contexto, assim, pensando a tecnologia? Se você puder falar um pouco mais. Eu não estudei a fundo o Manifesto Ciborgue, né? Mas o que eu entendo do pensamento da Haraway é que tem uma coisa que, quando ela fala de bichos, né? Que ela, em inglês é critters, né? E é traduzido como bichos, ela está falando de criar relação com todos esses bichos, incluindo a tecnologia, incluindo, né? Então tem ela até ficou famosa com uma frase que é: prefiro ser uma ciborgue do que uma deusa, que também tinha uma coisa, naquele momento, uma crítica com essas é, feministas que também como se fosse uma volta a um jeito é, na natureza, sem tecnologia, e ela não é sobre isso, né? Eu acho que ela já te fala assim, você tem um DIU, você já é um ser ciborgue de algum jeito, você não tem como não ser, a gente tá aqui falando numa tela, a gente tá nesse mundo, e como que a gente repara que a gente está imerso nessas relações, e daí a gente cria novas ou explora melhor essas, porque eu acho que ela vai para esse lugar de que a gente está em relação com tudo mesmo. E é muito radical esse tudo dela, né? E eu acho que aí tem essa questão da tecnologia, que está dentro disso, né? O ciborgue. E assim, depois ela se distancia dessa questão do ciborgue um pouco, mas de algum modo também as Camilles retornam a isso, porque desse conto de ficção, elas são seres híbridos humanos borboleta que fazem uma mudança genética em que o animal não humano não é modificado, só o humano que é. Mas assim, tem uma tecnologia ali, né? Então assim, não é um outro modo de viver que volta ao passado esquecendo isso. Então ela está muito dentro desses debates. Eu acho que pega para si esses debates de tecnologia que às vezes são esquecidos, né? Assim, acho que cada vez menos, mas poderiam, talvez naquela época eram muito, né? Anos 90, 80, né? Ali que ela estava falando. E tem também a relação com né? Que é muito grande no livro das espécies companheiras, né? Que ela fala do cão, né? O que eu toco quando eu toco o meu cão? E ela vai fazendo o que eu gosto muito da Haru é isso também, que ela vai fazendo relações que você não espera com o cachorro dela. E ela vai falando que ele é ele tem a ver com a colonização, porque ele veio da Austrália ou algum lugar assim, e ele não tem ID, né, a carreira de identidade. E ela vai falando sobre o que é ser um cidadão cão a- agora aqui, né, e o que isso significa. Por exemplo, a Juliana Faust também faz isso, né, uma pesquisadora da filosofia, e também ela também fez, acho que mestrado lá no departamento de literatura, e ela traz isso também, né, o que essas figuras, os cães como refugiados, né, você pensa que os cães na cidade, a cidade não pode mais ter cães, né, na rua, e o que isso significa? Então você ressignifica ideias que são muito comuns na contemporaneidade, por exemplo, a ideia de refúgio,
só que mudando a centralidade do humano. E aí eu acho que nessa mudança que ela faz, reconfigura o nosso jeito de pensar a vida, porque assim, a gente está acostumado a debater sobre esses conceitos, mas sem pensar os não humanos como parte disso. Então acho isso muito legal. E ela tem essa, como ela tem essa a filosofia, ela é formada em biologia, zoologia, então ela vai fazendo essas relações assim, de mundos muito pequenos, né? Da enzima do não sei mais o que, com também uma coisa gigantesca. Enfim, eu sou muito fascinada por ela. Aham. Não sei se eu respondi a sua pergunta sobre tecnologia, mas eu acho que a relação dela é essa de sempre trazer para perto, assim, e pensar de outro modo, talvez, né? Quem é que estava pensando essa tecnologia branca, europeia e tal? E aí ela reconfigura isso. Como é que podemos pensar de outro modo? Fazer outros laços? O que significa isso, sabe? Eu acho que tem um experimento nesse livro que é de pombos que estão medindo a poluição na Califórnia, alguma coisa assim. E aí tem acho que todo um debate do PETA, que é um órgão a favor dos animais, dos direitos dos animais, falando que não podia fazer isso, ou algo assim. E aí ela entra nesse debate, né? Por que que eles não podem entrar para também, se a poluição também os afetaria, né? Então, como que, na verdade, não é que os animais têm que ficar parados ou uma visão conservacionista da natureza, que eu acho que isso é algo que também até hoje tem em muito lugar, né? Ah, vamos preservar para ninguém, para aí vai ficar bom. Só que na realidade não existe isso. E muitas visões conservacionistas, ela traz isso no livro, batem de frente com a questão dos direitos indígenas, por exemplo, porque você está nos Estados Unidos, num lugar que você fala, ninguém mais pode ir, aqui é uma reserva, mas aquela reserva sempre foi o que deu sustento para milhares de pessoas. Isso não foi considerado, então como é que você pode criar algum tipo de, é, enfim, benefício não é a palavra, mas assim, como é que você pode preservar uma coisa que você está acabando com o modo de vida de alguém, né? Então, assim, ela coloca muito em jogo que não existe isso, nada é puro, nada tá Uhum. sozinho, né? Uhum. Então, acho isso muito interessante, porque no pensamento ecológico, a- ainda hoje, né? Outro dia eu vi algum filme que falava muito disso, né? Assim, não vamos fazer uma estrada aqui porque vai deixar com que menos gente tenha, mais isolado, enfim. E, e como pensar, na verdade, que as relações mudem e não que as pessoas não cheguem. Porque por que as pessoas têm que ser assim, né? Eu acho que ela convida a um outro modo de pensar a própria questão ecológica, assim, o debate ecológico. A própria ideia do ficar com o problema, acho muito revolucionário, assim, porque não é a ideia de solucionar, que é a Uhum. ideia fixa de, né, quase 100% das organizações que são criadas para solucionar o problema ecológico, que a gente vai solucionar com mais tecnologia, e não é que ela seja contra, mas é que o que significaria se entrelaçar com esse problema que é real e já está acontecendo, né? Tem muito uma coisa de futuro, né? Que ela fala que vamos fugir desse futurismo, porque esse futurismo também está sempre no debate. Parece que a gente sempre, a gente já está vivendo a questão ecológica há anos, né? Os problemas só que a gente é viciado em futuro, em falar de futuro. Sim. Enfim, já falando de outras coisas, mas é que ela Não, instiga. ele parece estar muito alinhado com o pensamento do Bruno Latour no Diante de Gaia. Ele fala coisas muito parecidas, de que o próprio uso da palavra crise, a crise ecológica, é uma maneira de ficar numa zona de conforto, né? Quando você taxa de crise, é uma situação que para ele seria melhor descrita como uma mutação, né? Então, ele traz muito a ideia das mônadas do Leibniz, né? Reconfigurando essa ideia para trazer para o jogo também esses outros viventes não humanos, né? E me parece que sendo cada um tendo uma perspectiva válida, né? Não só a perspectiva humana, como se todo o resto não fosse também um vivente de alguma forma consciente, né? Nesse livro ela fala muitas vezes que não queria ser chamada de pós-humana e que ela preferia é, em inglês faz mais sentido, né? Mas é alguma coisa do tipo compost, né? Da compostagem, como se ela não fosse post-human, ela fosse compost.
Sim. nessa coisa de que ela fala que ela tá na lama. Ela fala que, porque esse pós-humano, ele remete muitas vezes a essa uma ideia de superação do humano, né, É, talvez. E aí ela fala assim, a gente devia ir para as humosidades, que a gente não devia falar de humanidades, e sim estar nesse humus, nesse enlamaçado onde você tem seres, por isso que ela traz muito das mitologias, né? Ela fala não só as mitologias greco-romanas, mas assim, ela traz mitologias de todos os lugares do mundo e falando como que isso traria esse reencantamento, né? Acho que ela não usa a palavra reencantamento, pelo menos na tradução até onde eu li, não, mas assim, eu entendo que é isso, assim, ela trazendo como que esses muitos modos de vida, como você falou, né, do Arthur também tem isso, eles são super, eram, né, ele faleceu, mas assim, eles eram muito próximos, então o pensamento dele influenciou muito o da Haraway, mas acho que essa questão do humus, né, que ela fala, isso para ela ela, acho que ela não gosta muito de descrições, né, do que ela é, é. mas eu acho que essa seria uma que ela diz, né? Eu quero I'm composting, então assim acho que tem a ver com isso. Mas muita gente fala dela como pós humanista, né? Assim, mas ela Ah, faz essa brincadeira e ela adora fazer brincadeiras o tempo inteiro com os nomes, né? O livro é cheio dessas, tem autopoieses, que aí ela fala que é simpoieses. Ela sempre tá criando, então acho que é até uma tarefa muito difícil a tradução, né, do trabalho dela, porque ela tem essa tendência a brincar com as palavras. Ela tem uma formação em letras também, lá ah, atrás. por isso também, né? E me parece que é um momento que pensadores como ela, assim, Latour, estão botando para circular a constatação de que não existe uma diferença qualitativa entre o ser humano e os animais. O que não tem é uma hierarquia do que necessariamente é melhor, porque eu acho que o problema tá nessa sensação dos humanos que são os únicos agentes É, nessa questão toda. Então, acho que de algum modo ela te coloca de frente para, sei lá, o que que você pensaria do ativismo de uma aranha fazendo a sua teia, né? O que que significa para ela? Como é que ela está combatendo as mudanças climáticas, né? O que que isso significa? O modo como a borboleta monarca que fazia o seu trajeto é, do de lá do norte dos Estados Unidos até o México, como que isso mudar tá reconfigurando o modo como é, as plantas dali vivem. Então, assim, no que as borboletas não estão indo, também alguma coisa deixa de acontecer. No que alguma coisa deixa de acontecer, isso afeta o mundo humano. Então, acho que tem essa questão dela nos levar a perceber que de fato tem agência, que não é uma coisa bonitinha. sim. É que realmente a gente depende o tempo inteiro desses seres, assim, né, acho que esse debate vai muito por aí, e eles também, não sei se eles dependem da gente, mas assim, eu acho que ela mostra, dependem também, talvez, mas assim, eu acho que tem essa sensação, lendo esse livro, eu fiquei pensando muito sobre essa história das borboletas, assim, porque ela traz essa história das borboletas monarcas que fazem uma migração muito longa e que acho que na infância dela eram muito numerosas, porque elas no inverno elas vão para um lugar específico e elas, elas, elas não completam a jornada, porque é muito longa. Então é sempre uma geração que faz, e aí a próxima que completa, e a próxima não é Entendi. a mesma que faz. Então, acho que tem uma coisa também dela trazer, né? Acho que não acho que não é, acho que nada é por acaso na Haraway. Ela traz as borboletas porque elas mostram, por exemplo, essa tarefa geracional de completar uma coisa, né? E aí como que, na verdade, os humanos talvez ficam querendo completar e salvar os problemas em uma geração, em uma coisa. E como que a gente pode, na verdade, passar o bastão para o próximo, assim, né? O que que significa isso? E eu acho que um ponto muito importante, muito chave para o pensamento dela é essa questão do fazer parentes nesse livro, que não é que você vai, que nem, né,
sei lá, um político fala, eu tô cuidando disso porque é minha filha, meus filhos, minha família. Não, ela amplia esse conceito de família. Eu acho que isso que é o mais legal nesse livro aqui, porque ela é como que você faz esse odd kin, que é esse parentesco estranho, que é você realmente sentir que você é da família de uma borboleta monarca, ou que você é de família de alguém que você conhece e que você não conheceu assim na rua e você vira parente. Como você vira parente? O que que significa isso? Porque essa. E aí ela desmantela a família nuclear, né? Então ela fala, a tarefa das feministas de agora deveria ser desmantelar essa família nuclear e fazer parentescos estranhos, assim. Como fazer isso? Como criar curiosidade? Eu acho que também tem essa coisa da curiosidade por perguntas interessantes para os interlocutores. Porque né, ela também falando muito com o trabalho da Vinciane Desprez, que é uma etno, esqueci a especialidade, mas é como uma psicóloga, alguma coisa de animais, né? Tem uma palavra específica, mas é como se ela. E aí ela tem um estudo que ela vai para criadores de algum tipo de animal, que eu já esqueci qual é, na França, eu acho, e ela fica lá e ela fica pensando que perguntas eu posso fazer que são interessantes para essas pessoas, não é para pesquisa dela, é para as pessoas que estão criando esses animais. E aí, nisso que ela vai entendendo que eles também estão criando as pessoas, né? Por que que a gente fala de eles estão sendo criadores, só que na verdade eles também estão sendo criados. E, essa dupla, né? Se fosse outro humano, né, com outro animal, já seria outra coisa. Não é os criadores, é algo que acontece ali, né? E ela vai nessa coisa da pergunta interessante que eu também acho algo que eu fiquei pensando muito, assim, como jornalista também, né? Porque eu acho que tem uma coisa, né, da gente sempre fazer a pergunta pra gente, na verdade. Mas o que que, na verdade, aquela pessoa gostaria de ouvir e como aquilo seria interessante pro que ela tá fazendo ali e poderia mudar alguma coisa, assim. Enfim, eu não sei nem por onde eu cheguei na Vinciane Desprez, mas foi na coisa de fazer parente, mas enfim, não sei, Matheus já. Agora eu estou pressionado para fazer uma pergunta para você que vai ajudar no seu trabalho, né? Depois disso, mas eu só tenho em mente assim umas coisas básicas mesmo, porque é uma pensadora que eu tenho pouco contato. Mas e esse movimento de aproximar os outros viventes num fórum plural, né, e conferir a eles também essa potência de agir que eles sempre tiveram, né, eu acho muito paradigmático do pensamento, né? A gente está num momento assim de mudança no pensamento ocidental, pelo menos assim, muito significativo. Eu vejo um contraste muito grande, por exemplo, quem assiste isso está mais ligado aos autores da filosofia especificamente, então a gente pode pensar, por exemplo, Hegel, Descartes, esse pessoal da modernidade, eles sempre viam os animais como se fossem quase mecânicos, como se fossem entes que não têm espírito, né? O Hegel fala exatamente isso. A tarefa do ser humano é espiritualizar a natureza, porque a natureza é só matéria. E isso é um erro assim enorme, né? É claro que esses autores também sempre tomam porrada dos contemporâneos. Eu só estou os méritos deles, né? Tipo, esse é um equívoco grande. E, e quando aparece o Latour, assim, e a Harry, com esse esforço de esclarecer que quanto nós somos todos, assim, não de um jeito piegas, uma teia, né, familiar de relações complexas, e que eles também agem, influenciam e têm, de certa forma, uma perspectiva, uma consciência, é importante, né, para esse momento do que a gente chama de antropoceno, né, do antropoceno no pensamento. Não, então, nesse livro ela já coloca isso no título, né? Que é o Fazer Parentes no Cthulhuceno. E, e o Cthulhuceno é um tempo que ela inventa, na verdade, depois dela ter também trabalhado com dois outros tempos, que é o Plantation Ceno
e Plantation e Capitaloceno, que são tempos que, na verdade, vieram de outros autores, assim, ela até menciona isso no livro, e aí ela fala como se eles fossem outros modos de nomear o antropoceno, como se o antropoceno fosse muito pobre, né, assim, não é só o tempo dos humanos, o antropoceno também ele cai nessa mesma lógica de ser um tempo que diz o quê, né, que a Terra se tornou, mudou geologicamente por conta dos humanos, e aí, além disso, ele também coloca os humanos como algo genérico, né? Sendo que foi um tipo específico de humanos, principalmente europeus, brancos, que, que são os responsáveis, digamos, por isso estar desse jeito. Então ele desresponsabiliza muita gente, como se todo mundo fosse igual, né? Como se fosse agora tá todo mundo in trouble, né? Todo mundo tá com um problema, todo mundo tá igual, só que não é. Na verdade, é completamente diferente. O sul global, né, do mundo tem muito mais dificuldades e muito menos recursos para combater as mudanças do clima. Então, ele cria assim, depois de tudo que aconteceu, né, do jeito que a colonização foi feita e no modo como tudo aconteceu e vem acontecendo, ele fala, não, agora a gente está todo mundo numa crise grande, a gente tem que solucionar isso juntos. Vamos todo mundo junto, dar as mãos e solucionar. Então ele tem isso, mas ela fala, não é nem só por isso que a gente precisa de outros tempos, a gente precisa de nomear para a gente perceber e criar outras imaginações para lidar. E aí ela vem com essa de falar, de usar esse tempo que é o Plantation Seno, que é justamente que a gente vive esse tempo das grandes monoculturas, que é, né, uma continuação das grandes plantations, e aí daí você entende por que não é que é um problema comer carne especificamente, mas é um problema a indústria, né? O problema são as monoculturas, o problema é a grande, enfim, indústria do mundo para alimentar humanos e alimentar animais também, né? Então, assim, o problema que é colocado é esse que eu entendo do Plantation Seno, e o outro que é junto com a questão da colonização, né? Que veio das plantations e tal. E aí, além disso, tem o Capitaloceno, que ela fala, né, que é o tempo do capital, né? Esses são os tempos que a gente vive, né? E como que entender esses tempos talvez nos dê mais direção de como trabalhar nesse tempo. Porque antropoceno é muito vago também, né? Se você for pensar, antropoceno, nós viramos, é quase até assim, que foda, cara, mudamos geologicamente o planeta, somos foda. Então tem uma coisa de opa, peraí, mas o que está acontecendo nesse antropoceno? E aí ela coloca esses tempos e ela fala, eu também acrescentaria o Cthulhuceno, que é onde ela brinca e joga e faz suas teias nesse livro, que ela fala que é um tempo, ela fala que a nossa tarefa é transformar o antropoceno o mais curto e fino possível, né? Que ela diz que era como se isso seria a nossa tarefa como humanos agora, porque a gente deixaria ele bem curto e, na verdade, ele teria, daqui a, sei lá, 200 anos, a gente ia se referir a um pequeno tempo, de, sei lá, 50 anos, onde a gente achou que a gente estava, né, numa posição de acabar com tudo, ou enfim. E a gente ficou, ela até no livro, nesse último conto, ela chama de The Great Dithering, que acho que é traduzido como a grande vacilação, alguma coisa assim, que seria esse tempo de 2000 até 2050, onde os humanos estavam muito confusos, sem saber o que fazer, ansiosos, e nada dava em nada. Então ela brinca com esse tempo, né? Já falando como algo que passou. E aí ela abre esse espaço para essas ideias do pós-antropoceno e o Cthulhuceno sendo esse lugar onde imaginações, ideias enlamaçadas vêm para jogo e aí tudo pode acontecer de algum jeito, né? Ela fala que a inspiração não é o Cthulhu, porque tem um autor que é o Lovecraft, que ela fala a inspiração não é os personagens racistas e misóginos do Cthulhu, do Lovecraft. Não, então aí ela muda a grafia, ela coloca mais um H, se não me engano, né? Acho que são 2 Hs aqui. Ela acrescenta um H para dizer que é outra coisa.
E o que ela está se referindo tem a ver com essa coisa dos seres enlamaçados e de estar na lama, entender que a gente é da terra, volta para a terra, então a gente está todo mundo junto nessa, de algum jeito, mas são muitas as diferenças. E, enfim, é essa ideia de brincar com o tempo, né? Eu acho que tem essa coisa da temporalidade, que ela traz muito forte, e da coisa de muitas gerações. E eu acho que quando ela provoca com esses tempos, também tem a ver com essa ideia de que, né, a gente está agora no Plantation Sen, mas ele começou há muito tempo e a gente está colhendo ainda as coisas que vieram. Então, assim, tem um fio, né, que eu acho que é isso que ela traz nessa brincadeira que ela fala da cama de gato o tempo todo. Ela traz essa brincadeira, que é uma brincadeira de criança, né, que é de você fazer uma posição com esse barbante, depois fazer outra. E eu acho que é isso que ela traz com esses tempos. É como se tudo tá em movimento e pode afetar uma outra coisa, o jeito como você molda, né, as coisas. Então, os tempos e como que eles persistem, eles não são acabam. Então, por isso que eu acho que é uma tarefa muito árdua de transformar o antropoceno mais curto e fino possível, porque ele vai se embrenhando para continuar, porque as temporalidades têm isso. Então, por isso que a nossa tarefa é abrir outros tempos. E ela fala, e continuem criando. E no próprio conto ela fala, né, o meu conto é só uma teia de barbantes, eu quero que vocês continuem, quero que esse jogo passe, né? Então é uma coisa também diferente com a questão do autor, né, que fez um conto e esse é o meu conto, você vai pagar um direito autoral, né? Então as pessoas podem brincar com isso, criar em cima disso. Ela fala, eu só tenho um piloto, eu quero que vocês criem, né? Então acho que, enfim, tem a ver com essa coisa dos tempos e das possibilidades que não são vistas de uma primeira vez, né? E aí você vai criando em cima. Muito obrigado por assistir a parte inicial deste episódio do Talma, podcast de filosofia. Se você quer assistir ao episódio na íntegra, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai poder assistir aos episódios exclusivos do Talma em toda a sua duração. Os episódios são lançados semanalmente, assim como ter acesso a outros conteúdos exclusivos, como o meu curso contínuo sobre Friedrich Nietzsche, um grupo exclusivo para membros do canal comigo e outros no WhatsApp, assim como você vai ser citado em todos os meus vídeos do YouTube como um membro. Então considere essa oportunidade de, por apenas R$ 4,99 por mês, estar investindo e desenvolvendo o seu potencial intelectual e o seu contato com a filosofia e com a cultura. Muito obrigado, até a próxima!